Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. 2013 vai ser marcado por julgamentos de temas polêmicos, tanto no Supremo quanto no STJ. A JUF reúne comissões da ENCLA e das reformas dos Códigos Penal e de Processo Penal para encaminhar propostas ao Congresso Nacional. Frentas estabelece temas prioritários para este ano. O adicional por tempo de serviço é um deles. Para a TRF1, mesmo tendo perdido o prazo, candidata tem direito a tomar posse em concurso público, já que a nomeação foi publicada no último dia do ano. Minha Casa Minha Vida vai para a segunda fase e deve chegar a 3 milhões de imóveis construídos. Aprovado o relatório das atividades de 2012 do CNJ. O documento é entregue ao Congresso Nacional. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Integrantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público da União, a Frentas, se reuniram na sede da Associação dos Juízes Federais do Brasil para discutir o projeto que trata da ação do Adicional por Tempo de Serviço, o ATS. Acompanhe agora os detalhes na reportagem de Roberta Lindbergh. A reunião contou com a participação de representantes de várias associações, todos com um só objetivo: definir estratégias para a luta por melhores condições de trabalho. Nós temos a concepção de uma estratégia específica para o retorno do adicional de tempo de serviço, que é um clamor das magistraturas do Ministério Público e do Judiciário. Então houve aí a necessidade de nós termos uma atualização em relação ao que está acontecendo e a partir daí estabelecermos um grupo de trabalho para dar prioridade a isso, de forma que a gente consiga, tão cedo quanto possível, obter sucesso nesse assunto que é tão importante para todos nós. Nós buscamos debater de forma mais intensa, mais profunda, as estratégias a serem adotadas em conjunto pelos membros do Ministério Público, os membros do Poder Judiciário, tanto da União quanto dos Estados, visando o restabelecimento do adicional por tempo de serviço. Dada a imprescindibilidade desse adicional, até mesmo como forma de valorizar a noção de carreira. Hoje em dia, nós nos deparamos com a situação de que um membro do Judiciário, um membro do Ministério Público, às vezes com 20 ou mais anos de carreira, tem a remuneração idêntica àquele que ingressou agora, às vezes até menor. Para os participantes, o encontro é uma iniciativa importante na luta pela valorização da carreira. Esse encontro foi muito importante porque discutiu, em uma linguagem que sirva para todos, a respeito da dificuldade que o magistrado está passando em termos salariais. Então discutiu-se não reposição, mas em razão da valorização da carreira, em face de que, no sistema atual implantado pelo subsídio, o juiz que entra hoje vai ganhar a mesma coisa que um magistrado que tem 30 anos de serviço, por exemplo. A frente associativa, denominada Frentas, que congrega as associações do Ministério Público da União e da Magistratura da União, tem interesse justamente na defesa da valorização dessas carreiras. E é sempre nesse sentido que acontecem essas reuniões. O restabelecimento do adicional por tempo de serviço é uma antiga reivindicação da magistratura. O projeto, que tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, recebeu parecer favorável do relator da PEC 2 de 2011, o senador Gin Argelo. A redação enviada pelo senador reflete o empenho da categoria na defesa da pauta. A Associação dos Juízes Federais do Brasil ficará na coordenação da Frentas durante este trimestre. Para o presidente da JUF, Nino Toldo, a expectativa agora é de muito trabalho. Muito trabalho, até porque haverá necessidade de uma divulgação do trabalho, das nossas metas e de um envolvimento maior dos tribunais e dos procuradores gerais de justiça em todo o país, em torno de um tema que é comum e importante para toda a magistratura e Ministério Público. E a JUF também reuniu em Brasília as comissões da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, e da reforma dos Códigos Penal e de Processo Penal. Os juízes federais debateram propostas que serão encaminhadas ao Congresso Nacional. Os juízes federais de todo o país vão propor ao Congresso Nacional alterações ao projeto de reforma do Código Penal.
Os crimes financeiros foram bastante discutidos durante a reunião na sede da AJUF, em Brasília. Um método usado nos Estados Unidos vai ser proposto pela associação para tentar aumentar o número de réus confessos. Os juízes federais de todo o país vão propor ao Congresso Nacional alterações ao projeto de reforma do Código Penal. Os crimes financeiros foram bastante discutidos durante a reunião na sede da AJUF, em Brasília. Um método usado nos Estados Unidos vai ser proposto pela associação para tentar aumentar o número de réus confessos. Chamado de plea bargain, o mecanismo oferece uma redução na pena. Para o desembargador do Tribunal Federal da Terceira Região, Fausto de Santos, é preciso que os juízes participem da elaboração da reforma. A AJUF ela vai dar uma contribuição de fôlego agora, porque se concluiu que o estudo que a AJUF tinha feito antes é um estudo ainda não era com a profundidade que na ocasião entendeu-se adequado, então agora houve por bem, já que já está no Congresso o projeto, né, já foi definido pela comissão como o projeto seria. Então a ideia é que a AJUF agora se debruce com com a intensidade devida, porque é um momento de fazer um trabalho de fôlego e de confrontação de princípios e valores para ver o que é melhor de fato para o Brasil. Outro tema questionado pelos juízes federais que fazem parte da comissão da AJUF diz respeito ao artigo do projeto de reforma que criminaliza o ato de violar prerrogativas dos advogados. A proposta é defendida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Para a associação, esse artigo é um exagero da advocacia e viola a independência do juiz. Segundo o desembargador Fausto de Santos, reuniões como estas vão acontecer sempre que necessário para que todas as sugestões da comissão sejam discutidas. Até fim de fevereiro, cada um coloca a sua contribuição pessoal, vai ser feito um filtro e aí provavelmente vai ser marcado, vai ser entre os membros, vão ser debatidos via e-mail e provavelmente, acredito eu, vai ser marcada uma reunião para nós assentarmos os pontos finais e definirmos as nossas sugestões de forma definitiva. Durante os 2 dias de reunião, outra comissão da AJUF debateu políticas de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. O coordenador dessa comissão, juiz federal Rafael Wolff, afirmou que é de grande importância a participação da associação na luta contra esses crimes. A AJUF ela vai trabalhar em várias ações, ou como coordenadora ou como colaboradora. Então o que nós fazemos? Para cada ação que nós vamos trabalhar, nós estamos criando subgrupos de trabalho, que vai ter um coordenador e os participantes. E esses juízes que vão trabalhar nessa ação, eles serão os responsáveis por ir nas reuniões e por fazer essas colaborações, né? E ao fim das reuniões eles sempre vão trazer para essa comissão o que lá foi discutido e, eventualmente, surgindo alguma matéria muito polêmica, vai se fazer a consulta à carreira. A Associação dos Juízes Federais é coordenadora de uma das 13 ações da ENCLA. Nela, a AJUF cria mecanismos para aperfeiçoar os meios de investigação dos delitos relacionados à corrupção e à lavagem de dinheiro. Além disso, atua como colaboradora em outras 7 ações na formulação de políticas públicas. Essa ação tem como objetivo propiciar o amadurecimento, né, desses meios operacionais de investigação, que são a filtração de agentes, que são a colaboração premiada, que é a posição do informante, que são meios operativos extremamente complexos e excepcionais, né? Eles não se usam em qualquer tipo não são usados em qualquer tipo de delito. Então, em virtude disso, as entidades que vão fazer parte dessa ação entenderam que deve ser feito, que essa ação ela deve ter como objeto a realização de um estudo, né, para que se possa fazer um aprimoramento, né, que se possa amadurecer, né, e aprimorar esses meios operacionais de investigação. Claro, esse aprimoramento ele envolve, aliás, no caso, assim, ele nem envolve um aprimoramento legislativo, envolve realmente o amadurecimento, né? A discussão, né, dessas matérias, a criação de materiais que visam subsidiar os operadores do direito para que eles atuem de forma mais segura com esses meios investigatórios.
Segundo o juiz federal da 2ª Vara Criminal de Curitiba, Sérgio Moro, a comissão vai colaborar juntamente com outras entidades na formulação de políticas públicas envolvendo diversas áreas que afetam a justiça. O grupo ele se reúne tanto para eventualmente formular propostas, né? Nós já fizemos isso no passado, o projeto de segurança do juiz é produto de uma iniciativa da JUF, como igualmente para acompanhar propostas feitas por outras entidades que afetem a justiça. Não aí num viés, vamos dizer assim, corporativo, no sentido de defender vantagens aos juízes, mas sim no sentido de buscar o aprimoramento do mecanismo de justiça. O advogado Roberto de Figueiredo Caldas toma posse na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A instituição, que tem como objetivo garantir a aplicação dos princípios da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, recebe pela 2ª vez um representante brasileiro. A indicação do advogado para a corte foi feita pela presidente da República, Dilma Rousseff. O diretor de Relações Institucionais da AJUF, Alexandre Vidigal, representa a associação na solenidade de posse de Roberto Caldas, em São José, na Costa Rica. Até 5 de março estão abertas as inscrições para o seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça. O evento vai acontecer nos dias 11 e 12 de março, no auditório do TRF de Porto Alegre. O objetivo é apresentar boas práticas da organização judicial e discutir os desafios e perspectivas do Poder Judiciário no atual cenário de mudanças tecnológicas e organizacionais. As inscrições devem ser feitas no portal da Justiça Federal da 4ª Região. Até 24 de fevereiro estão abertas as inscrições para palestras públicas da 6ª Jornada de Direito Civil. As atividades vão ser realizadas no dia 11 de março, no auditório do Conselho da Justiça Federal em Brasília. As inscrições podem ser feitas no site www.cjf.jus.br. Veja a seguir, ano judiciário começa com temas polêmicos, tanto no Supremo quanto no STJ. E ainda nesta edição, aprovado o relatório das atividades de 2012 do CNJ. Documento é entregue ao Congresso Nacional. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. O ano judiciário começa e julgamentos polêmicos devem marcar 2013. No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a descriminalização do porte de drogas para o consumo próprio e o poder de investigação do Ministério Público deverão ser os principais temas de julgamento. Já no Superior Tribunal de Justiça, tem julgamento de recurso do mensalão. Os detalhes com a repórter Gisele Mourão. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal, que busca enquadrar 15 réus do mensalão por ato de improbidade administrativa. O órgão pretende que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região julgue a apelação que contesta a exclusão dos acusados por este ato ilegal. Outros temas polêmicos também vão ser julgados neste ano, e a Corte Especial do STJ, que reúne os 15 ministros mais antigos do tribunal, vão julgar sentenças que discutem honorários advocatícios e ações coletivas. O Supremo Tribunal Federal também iniciou o ano judiciário no dia 1º de fevereiro. Para 2013, o presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa, afirmou que ações com repercussão geral, ou seja, processos que servirão de base para definir milhares de outros casos semelhantes no país, terão prioridade. Muitas ações já foram debatidas pelos ministros, mas não chegaram à decisão. Por isso, segundo Barbosa, a Corte fará o possível para concluir esses projetos para desafogar o Judiciário. Depois da repercussão do julgamento da Ação Penal 470, conhecida como mensalão, outros temas polêmicos vão ser julgados pelos ministros, como, por exemplo, o porte de drogas para consumo próprio, que atualmente é considerado crime, e a prerrogativa do Ministério Público de realizar investigações na área criminal. Uma decisão da 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília, dá ganho de causa para a candidata de concurso que passou para o Ministério Público Federal. Ela perdeu a data da posse
porque a nomeação saiu no último dia do ano. Salas cheias e alunos atentos. É assim que milhares de pessoas passam boa parte do tempo estudando para realizar o sonho de passar em um concurso público. Tarefa que não é nada fácil e exige muita dedicação. Eu estou estudando muitas horas por dia, assisto a todas as aulas, presto atenção, faço anotações, faço exercícios, leio as apostilas, os livros. Assim, é uma rotina diária, a gente tem que abrir mão de alguns lazeres, assim, sair algumas vezes por semana, a gente tem que abrir mão dessas coisas e focar mesmo nos estudos. Nem na hora de caminhar dá para desgrudar os olhos das anotações. Na disputa por uma vaga não pode vacilar. Cada minuto tem que ser bem aproveitado se quiser sair na frente da concorrência. É tudo cronometrado, né? Você vai no banheiro, cronometra. Aí quando estuda um intervalo, aí para, não, tem tantos minutos para poder descansar. Porque se não tiver estratégia de estudo também, você estuda, chega a um ponto que você não consegue absorver mais. Então você tem que pegar, dar uma descarregada, esfriar um pouco a cabeça e voltar à rotina novamente. É sacrifício. Mas para muita gente, todo esse sacrifício vale a pena. E o desejo de se tornar um funcionário público acaba virando realidade. Mas você já imaginou passar por tudo isso e não poder assumir o tão sonhado cargo porque perdeu o prazo para tomar posse? Ficaria louco, porque eu nem cogito essa hipótese, né? Mas se acontecesse, eu ia ficar muito triste, ia ficar arrasado. Uma candidata aqui do Distrito Federal foi nomeada mais de um ano depois de ter feito o concurso para o Ministério Público da União, mas não pôde assumir o cargo porque só soube que tinha sido chamada quando já havia passado o prazo para se apresentar. A candidata entrou com uma ação contra o MPU e ganhou na Justiça o direito de tomar posse na instituição. Apesar do edital do concurso especificar que o candidato seria notificado apenas pelo Diário Oficial e pelo site do Ministério Público da União, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento à apelação da cidadã, porque a Corte entendeu que, nesse caso, deveria haver bom senso e razoabilidade, já que a nomeação saiu muito tempo depois da homologação do resultado final do concurso e ainda no último dia do ano, em período de festividades. O relator do processo se baseou em entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para dar a sentença. É importante que os candidatos leiam atentamente o edital e acompanhem o resultado para evitar casos como este, que podem não ter o mesmo resultado. A gente sabe pela regra aqui que você foi nomeado, um mês depois você tem que ir lá tomar posse, senão já era, né? Estão abertas as inscrições para a seleção de trabalhos científicos sobre os juizados especiais. As melhores pesquisas serão apresentadas em um seminário que será realizado em março pelo Conselho Nacional de Justiça. Os interessados em participar da seleção devem cadastrar os trabalhos até o dia 4 de fevereiro no site www.cnj.jus.br. Aprovado o relatório das atividades de 2012 do CNJ. Documento é entregue ao Congresso Nacional. E ainda, Minha Casa Minha Vida vai para a 2ª fase e deve chegar a 3 milhões de imóveis construídos. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Caixa. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. O Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade o relatório de atividade anual de 2012. O documento faz um balanço dos programas e ações do CNJ. Com mais de 6 mil ações concluídas entre pedidos de sindicância, de procedimento de controle administrativo e de providência,
O Conselho Nacional de Justiça concluiu os trabalhos em 2012. O relatório apresentado na primeira sessão do CNJ ressalta também as ações praticadas pelo órgão para combater a morosidade e garantir maior transparência do Poder Judiciário. Durante a sessão, os conselheiros aprovaram ainda a aplicação das regras da Lei da Ficha Limpa para pessoas nomeadas para cargos em comissão ou função de confiança no Poder Judiciário. O documento, aprovado por unanimidade pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, foi encaminhado para o Congresso Nacional na abertura dos trabalhos do Legislativo. O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal. Um dos bancos parceiros é a Caixa Econômica. Só na primeira fase do programa foram contratadas mais de 1 milhão de moradias. A expectativa é que até 2014 sejam construídos mais 2 milhões de casas e apartamentos. Comprar a casa própria. O brasileiro está conseguindo cada vez mais realizar o sonho de sair do aluguel. O aluguel é o dinheiro jogado fora, ter um bem seu mesmo, isso é impagável. Não tem coisa melhor. A pessoa deita à noite no travesseiro com toda a calma, né? Porque uma das coisas mais difíceis é a pessoa não ter um teto próprio, né? Mais fácil hoje você conseguir um crédito no mercado para conseguir financiar uma casa própria. Um programa do governo federal tem ajudado na realização desse sonho. Em parceria com estados, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos, o Minha Casa Minha Vida já contratou mais de 1 milhão de moradias. O programa atende 3 categorias. Pessoas com a renda até R$ 1.600 ficam na fase 1, até R$ 3.100 na fase 2 e até R$ 5.000 na 3. Todas recebem auxílio para financiar um imóvel. No momento da contratação, ela recebe o valor da subvenção, né? Que é um valor que, na verdade, ele é diferido no tempo. Então, ela firma um contrato num prazo de 120 meses, então serão 120 prestações mensais. O valor da contribuição financeira dela será 5% da sua renda mensal, limitado a um mínimo de R$ 25 por mês. O restante da prestação mensal é então aportado a título de subvenção pelo FAR, pelo Fundo de Arrendamento Residencial. As faixas 2 e 3, você tem já uma habitação um pouco mais de mercado. Embora na faixa 2 você tenha ainda um valor de subvenção, que, diferentemente da faixa 1, não é concedido de forma diferida no tempo, ele é concedido no ato da contratação. A pessoa recebe uma subvenção que é um valor já muito menor, então, por exemplo, um imóvel de 90 mil, ele pode receber em torno de 15 mil reais de subvenção, por exemplo. E aí o restante, então, ele financia, ele faz um contrato de financiamento com a instituição financeira e aí financia o restante, geralmente dentro do SFH, né, Sistema Financeiro de Habitação. E a faixa 3 não tem subvenção financeira, o valor do imóvel, a pessoa paga pelo imóvel o valor cheio do imóvel, mas ela tem aí uma cobertura securitária diferenciada. Todo imóvel financiado pelo Minha Casa Minha Vida vem com seguro residencial. São os seguros que cubram, no mínimo, morte ou invalidez permanente, o chamado MIP, e danos físicos ao imóvel, o chamado DFI. No Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é aquele que o fundo de arrendamento é o dono do empreendimento e aliena as unidades aos beneficiários, é o próprio FAR quem cobre o financiamento no caso de falecimento ou de uma invalidez permanente. E é ele também o responsável por recuperar o imóvel no caso de danos físicos ao imóvel. Então a gente diz que, na verdade, não há uma contratação de um seguro na faixa 1, mas você tem a cobertura exigida em lei de MIP ou de DFI pelo próprio FAR, pelo próprio Fundo de Arrendamento Residencial. Famílias com renda de até R$ 1.600 devem procurar a prefeitura para se cadastrar gratuitamente, mas o futuro beneficiário não pode ter participado de programas de habitação, ter casa própria ou financiada e ter renda acima de R$ 5.000. Você pode também assistir a Justiça para Todos na página da AJUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.